Palavra essa que está distante de nós, os nossos dias, os dias que ela foi pregada pela primeira vez e do dia que ela foi escrita por Tiago. Nós sabemos que Tiago, ele é meio irmão de Cristo Jesus, porque, segundo a tradição, ele era filho de José, da qual foi, em partes, o pai do Senhor Jesus, cuidador, o ensinador, o educador. E Tiago, sabemos também, à luz da história, que ele foi o primeiro pastor que liderou a igreja de Jerusalém. Era uma igreja muito grande nos seus dias, uma igreja que compunha-se de aproximadamente 120 mil membros, entre judeus e pessoas de outras nações. Havia muitos membros de outros países que se congregavam em Jerusalém, que se reuniam ali juntamente com Tiago. E Tiago, ele começou a observar, irmãos, algo que estava acontecendo no meio da igreja, e pelo Espírito Santo ele foi motivado a investir na ministração, para que esse mal fosse reparado do meio da igreja, para que esse mal que ele registra aqui no capítulo de número 3, que os irmãos pudessem cair em si, para notar, para ver, para perceber a gravidade desse assunto. Tiago, quando ele pregou nesse dia que ele escreveu, ele estava falando não para os de fora da igreja, mas a palavra também cabe aos de fora da igreja, aos que não são membros de uma organização, de uma denominação. Cabe também aos que não são participantes da ceia do Senhor. E é principalmente direcionada a nós, a igreja, a noiva de Cristo, a santa, a eleita, que é sobre a questão da nossa língua. Se nós notamos que lá no Gênesis, no início, está escrito que para se surgir as coisas, Deus, ele teve que falar: haja, apareça, seja assim. Até para criar o gênero humano, o ser humano, a trindade em concordância, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E está escrito que foi feito ali o empreendimento usando a matéria aqui dessa terra, o pó dessa terra, e criou-se o homem. E Deus soprou o fôlego de vida nas narinas daquele ser, que está escrito que a partir daquele momento o homem passou a ser alma vivente. Então tudo o que existe, tudo que os nossos olhos contemplam, tudo que nós conseguimos desvendar, tudo que nós conseguimos alcançar, lá no início, começou a existir através da palavra, através de alguém falar, através de alguém ministrar. E Tiago, ele descobriu esse negócio. Tiago, ele observou que no meio da igreja em Jerusalém havia uma semeadura maligna, porque Tiago, ele quando fala para a igreja, ele diz: meus irmãos, eu estou falando com a igreja, eu estou chamando a igreja para junto de mim, para me ouvir. Ele diz: muitos de vós não sejam mestres. Quem é mestre, presbítero Elvis? É quem fala, é quem ministra, é quem lança alguma palavra sobre alguma coisa, sobre alguém, em direção a uma vida, em direção a uma pessoa. Tiago, ele diz assim: a língua do homem, ele é um ser, ela está situada entre os membros do corpo,
e é o menor. E a língua do homem, ela é vanglorista, ela se gaba de grandes coisas. Por quê? Porque com a língua nós bendizemos a Deus e Pai. E também com a mesma língua tem pessoas que conseguem amaldiçoar, amaldizer o homem que é feito à imagem e à semelhança de Deus. Olha só que coisa terrível. Tiago, ele diz assim: olha, vocês observam que o navio, ele é muito grande, mas ele é dominado, ele é controlado por um bem pequeno leme. E quem está lá em cima na cabine, o timoneio, ele governa toda a embarcação. Não importa o tamanho, ele governa, ele domina com um bem pequeno leme. Tiago frisou outro detalhe. Tiago, ele disse assim: vocês observam, principalmente nós aqui na região norte, nessa época atual do verão, o calor é intenso, a verdura, a natureza, ela seca. E nós sabemos que existem ocasiões que nem é preciso o homem atear fogo. Pela temperatura ambiente, muitas das vezes acontece incêndio nas florestas. Tiago, ele disse assim: as florestas, elas são incendiadas com uma pequena fagulha de fogo. E quando nós sabemos que uma floresta incendiada, aquele incêndio traz grande destruição, grande assolação, vidas são ceifadas, seres são destruídos. A floresta, ela de vida, ela passa a morte imediatamente por onde passa o ardor da chama do fogo. Tiago disse assim: a nossa língua, ela é igual a uma pequena chama de fogo, que se ela for inflamada pelo adversário, se ela for direcionada pelo maligno, ela vai causar um grande incêndio na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família. Existem situações que, em vez de nós falarmos, momentos de ira, momentos de cólera, de raiva, de desapontamento, descontentamento, momentos de decepção, em vez de nós abrirmos a nossa boca para falar alguma palavra ociosa, alguma palavra que seja palavra contrária à vontade de Deus, é melhor nós calarmos a nossa boca, é melhor nós segurarmos a nossa língua. Todas as vezes que eu me deparo com alguma situação difícil, uma das primeiras coisas que eu faço é segurar minha língua, porque eu sei que de alguma forma eu falo. Eu sou considerado como ministro, como mestre, porque se fala é mestre, ele ministra. E se no momento de ira, de raiva, de cólera, de decepção, nós abrimos a nossa boca, Tiago disse que a nossa língua, se for direcionada pelo inimigo, é como a boca de uma serpente, envolvida com veneno, veneno mortífero, veneno mortal. O Senhor está nos convidando nesta ocasião a aprendermos a dominar nossa língua. Mas irmão Elvis, nós acabamos de ler que é difícil, o homem não pode domar a língua. É verdade, o homem não pode domar a língua. Mas se nós observarmos o que está escrito em Isaías capítulo 6, quando o Senhor estava em busca de alguém para usar, quando o Senhor procurava uma boca para usar na terra, Isaías, ao ser apontado, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou homem de lábios impuros. Ele diz: eu vou perecer, porque os meus olhos, eles contemplaram o Rei de toda a glória. E está escrito, Isaías, ao reconhecer que ele era um homem de lábios impuros,
o Senhor deu ordem a um ser celestial que com uma pisa, uma tenaz, de diante do altar de Deus, ele tirou uma brasa viva e ele desceu na terra e veio até Isaías, e com aquela brasa ele tocou nos lábios do profeta Isaías, e aquele ser amando de Deus disse: veja, Isaías, que o Senhor tocou nos teus lábios e purificou dos teus lábios toda a iniquidade, toda a palavra que não é segundo a palavra, a vontade de Deus. Como também não lembrar do que está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz: Jeremias, eu coloco as minhas palavras na tua boca, e quando tu ministrar, quando tu falar, quando tu disseres que vai ser derrubado, vai ser derrubado. Quando tu disseres que vai ser levantado, assim hão de ser levantados, porque eu te constituo como ministro da minha palavra no meio dos homens. Sabe qual é a única forma de nós conseguirmos domar, refrear, segurar a nossa língua e ministrarmos coisa boa? É quando nós começarmos a falar da palavra de Deus. O homem, muitas das vezes decepcionado, ele diz: a minha vida não está com nada, a minha casa não está com nada, essa família não está com nada, eu não consigo vencer, eu não consigo alcançar, eu não consigo prosperar, eu quero morrer, eu quero sumir, qualquer hora eu vou desaparecer. Ei, toma cuidado, você anda brincando com arma perigosa. Comece a ter a palavra de Deus na tua boca. Eu aprendo como o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, quando ele foi açoitado, quando ele sofreu injúria, calúnias e perseguições, ele disse: eu estou acostumado a viver nesses ambientes difíceis, eu estou acostumado a enfrentar as grandes dificuldades, porque ele sabia que ele era escolhido de Deus, e o escolhido de Deus é testado, é provado, é experimentado nas tribulações, muitas das vezes do dia a dia. Mas eu aprendi com ele, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode falar isso para você hoje? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, ministra, comece a mudar o ambiente à sua volta, através da pregação da palavra de Deus, que você pode fazer para você mesmo. Comece a ministrar dentro da tua casa, comece a repreender no nome de Jesus o mal, comece a desfazer no poderoso e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo todo este mal que tem entrado no teu lar. Talvez alguém de dentro da tua casa tenha sido um instrumento do inimigo para ministrar morte. É isso que está escrito lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A vida e a morte, elas estão no poder da língua, e todo aquele que a ama colherá do seu fruto. Aleluia. Comece a chamar a vida. Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio, ele fala sobre a bênção de Deus, e também mais à frente ele fala sobre a morte. Ele diz: a bênção é a vida, e a morte, maldição para o homem. Comece a ministrar bênção para a tua casa. Comece a ministrar bênção para a tua família. Talvez você é uma pessoa que se esforçou na vida, você investiu alguns anos da tua vida, da tua história, estudando, se formou,
alcançou o diploma, participou do dia na colação de grau, foi uma festa, e até hoje você não conseguiu o emprego, até hoje você não alcançou a meta total, o alvo, que é alcançar o direito de exercer a função pós encerramento da formatura da faculdade. Talvez você diz: a minha área não está com nada. Onde eu estava com a cabeça quando eu quis estudar sobre isso? O inimigo tem usado a tua boca, e você tem falado maldição para você mesmo. Comece a mudar as tuas palavras. Começa a falar a palavra de Deus para a tua vida. As coisas irão melhorar. Você vai ver que a maldição vai sair, porque Deus alertou Isaías. Isaías reconheceu: eu estou no meio de um povo problemático, e eu também sou um problema. E o Senhor tocou na boca dele e disse: eu estou te purificando hoje, agora, já. E nós sabemos quem foi Isaías: um homem de Deus, um profeta, um homem ousado, um homem de sucesso, um homem que alcançou grandes vitórias. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho de um irmão, é um pastor. Ele contou que logo no início do seu casamento, os primeiros anos, era tudo uma bênção. Aí ele disse que uma determinada pessoa da família da esposa foi morar com eles. Estava passando uma situação difícil, e eles concordaram, o casal disse que não, vamos trazê-la para morar conosco durante um determinado tempo, até que melhore as coisas lá. E ele disse: desde o dia que eu comecei a morar dentro da minha casa com minha esposa, nunca havia acontecido um acidente doméstico, nunca um objeto de dentro de casa havia quebrado. E ele disse: logo no primeiro mês que aquela determinada pessoa veio para dentro da minha casa, todas as vezes que a gente ia manusear um objeto, todas as vezes que a gente ia fazer alguma coisa, aquela pessoa abria a boca e falava: olha, cuidado para não quebrar, cuidado para não derrubar, cuidado para não dar errado. E as coisas começaram a dar errado. As coisas começaram, olha aí, ó, e caía. Ele disse: as coisas caíam, quebravam, e foi uma dificuldade. Ele disse que um dia estavam à mesa para o jantar, e quando ele estava pronto para pegar a vasilha com suco, aquela pessoa abriu a boca e disse: cuidado para não derrubar. Ele disse que ele virou-se para ela e disse: fecha a sua boca. O diabo tem usado a tua boca dentro da minha casa, porque desde os primeiros dias que você chegou, nós nunca havia tido um problema aqui dentro. Mas desde os primeiros dias que você chegou, as coisas começaram a dar errado, porque o inimigo tem usado a tua boca. E a esposa concordava na mesma hora, e eles junto, as três pessoas ali, oraram e repreenderam aquele mal. E ele, pela própria boca, ele disse: depois daquele jantar, não quebrava mais as coisas dentro de casa, não dava mais errado as coisas que nós queríamos fazer em partes para a nossa vida, porque foi reparado a situação. Eu encerro observando mais um detalhe do que Tiago diz. Sabe o que Tiago disse? É algo tremendo. Tiago disse assim: ei, o homem consegue mudar o curso da natureza. O homem, com a língua, com palavras, palavra de Deus, ele consegue mudar o curso da natureza. O homem consegue domar o elefante. O homem consegue domar o macaco. O homem faz o macaco se vestir igual eu estou vestido aqui. Camisa, terno, gravata. Coloca uma cartola na cabeça, uma bengala nas mãos. O homem consegue fazer um chimpanzé andar de bicicleta, andar de motocicleta. O homem consegue dominar as baleias. O homem consegue domar feras terríveis e trazer e colocar como animal de estimação dentro da sua casa.
tudo com uma língua, com ministração, com palavras. Comece a mudar o curso da tua história. Fuja das pessoas que não desejam a bênção. Se você ler o Salmo de número 109, a partir do verso 17, é o Salmo de Davi. Davi é aquele que chamou a bênção de Deus para a vida dele. Você conhece o Salmo 23. Quando Davi estava lá no campo, lá no meio do deserto do vale, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava chamando a bênção de Deus através da língua para a vida dele. Ele não disse que até agora o Senhor não tem me deixado nada faltar. Ele não, ele olhou o futuro e ele disse: eu entrego o meu futuro a Deus. Deus é o meu Senhor e nada vai me faltar. Davi diz no Salmo 109, verso 17: visto que amou a bênção, ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Olha aí. Tal como está vestido como veste aquele que ama a maldição, que não deseja a bênção, a maldição veste ele, cobre ele como uma túnica, como uma veste, e o cinge como um cinto, rodeando e o apertando. E Davi disse: seja para esses o galardão dos meus contrários, porque Davi não desejava a maldição, ele amava a bênção. Ele diz: e quem não deseja a bênção é os meus contrários, e o galardão deles é maldição. Comece a mudar a tua história pela palavra de Deus. Comece a semear a palavra de vitória para a tua família. Comece a partir de hoje. Segure, controle a tua língua, e Deus te abençoará muito mais ainda do que você já é abençoado. Amém? Aqui nós agradecemos a oportunidade, nesse momento que nos foi dado, no nome soberano do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.